O Irã realmente acabou de trocar o GPS pelo Beidou? Essa é a pergunta que está dominando as manchetes no momento. Como sempre, títulos chamativos, miniaturas chamativas, zero profundidade. Então fomos investigar, porque mais uma vez o sensacionalismo supera o conteúdo. Mas a verdade é que essa chamada notícia de última hora, na verdade, faz parte de uma estratégia de longo prazo, em um jogo estratégico lento que vem se desenrolando há quase uma década. E isso pode mudar o equilíbrio de poder global. Hoje vamos apresentar a verdadeira linha do tempo da mudança de navegação do Irã. Vamos revelar por que essa medida ameaça a supremacia militar dos Estados Unidos e como o plano mestre da China já está funcionando em mais de 100 países ao redor do mundo. Ao final, você entenderá melhor o que está mudando e por que essa mudança é mais importante do que muitos pensam. Veja o que as manchetes sensacionalistas não revelam sobre a adoção do Beidou pelo Irã. Essa mudança estratégica não aconteceu ontem nem no mês passado. Esse movimento cuidadosamente orquestrado começou em outubro de 2015. Nesse momento, o Irã passou a usar oficialmente o sistema de posicionamento Beidou da China. Naquela época, a mídia iraniana relatou explicitamente que a China estabeleceria estações terrestres do Beidou em todo o Irã. As indústrias eletrônicas do Irã, maior conglomerado eletrônico do país, gerenciaria os serviços do Beidou nacionalmente. Por que esse empreendimento tão grande? Porque os Estados Unidos já haviam proibido o Irã de acessar os serviços de alta precisão do GPS, o que deixava o Irã praticamente cego em termos de navegação, para fins militares. O Beidou prometia cobrir todos os pontos cegos do país onde o GPS não conseguia alcançar. Avançando para janeiro de 2021, a embaixadora do Irã em Pequim anunciou publicamente que a China forneceria ao Irã seu novo sistema global de posicionamento. Ela chamou isso de uma base sólida para expandir as novas relações entre os dois países, então veio a bomba. Em abril de 2021, China e Irã assinaram um acordo histórico de cooperação estratégica abrangente de 25 anos. Isso não se tratava apenas de sistemas de navegação. O acordo incluía 3 componentes revolucionários. Primeiro, a China se comprometeu a investir 400 bilhões de dólares na energia e infraestrutura do Irã. Segundo, as transações de petróleo e comércio seriam liquidadas em moeda chinesa, não em dólares americanos. Terceiro, o Irã instalaria o sistema Beidou da China em seu arsenal de mísseis. Isso transformou o Irã de uma potência regionalmente limitada para um adversário capaz de realizar ataques de precisão. O acordo de 2021 formalizou a cooperação, mas a relação tecnológica começou 6 anos antes. Isso não foi uma mudança repentina durante crises recentes, foi um alinhamento estratégico, gradual e metodicamente planejado que se desenrolou por quase uma década. Por que o Irã se comprometeria com uma parceria tão grande com a China? A resposta está em 3 vulnerabilidades críticas que ameaçam a sobrevivência da nação. Primeiro, sanções devastadoras dos Estados Unidos estrangularam sistematicamente a economia do Irã. Os países são proibidos de realizar transações de petróleo com o Irã usando sistemas bancários tradicionais. Se houver dólares americanos envolvidos, os bancos enfrentam sanções secundárias severas. Ao liquidar o comércio de petróleo em moeda chinesa, o Irã pode contornar completamente essas restrições. Em segundo lugar, depender do GPS controlado pelos Estados Unidos cria vulnerabilidades estratégicas perigosas durante conflitos militares. O Irã nunca ousou usar sistemas de navegação dos Estados Unidos e da União Europeia para seus sistemas de mísseis, justamente por causa dos riscos de corte de sinal. Em 1993, os Estados Unidos acusaram um navio chinês de transportar armas proibidas para o Irã. Eles cortaram o acesso ao GPS do navio. O navio ficou à deriva por semanas e, após inspeções, nenhuma arma foi encontrada, mas a China nunca esqueceu. Terceiro, a vigilância e as vulnerabilidades cibernéticas representam ameaças existenciais. O assassinato do general iraniano Soleimani por drones guiados por precisão destacou esses riscos de vigilância. Romper a dependência de sistemas digitais dominados pelo Ocidente tornou-se uma questão de sobrevivência nacional. Só nesta semana, o parlamento do Irã votou para banir a Starlink. Usuários de internet via satélite podem receber multas, prisão ou até chicotadas. É a mais recente ação do Irã para controlar o acesso digital, refletindo o medo crescente da tecnologia ocidental em tempos de guerra.
Do ponto de vista militar, a adoção do Beidou transforma fundamentalmente as capacidades ofensivas do Irã. O Irã anteriormente não tinha sistemas de navegação eficazes para seu extenso arsenal de mísseis. A instalação do Beidou melhora significativamente a precisão de mira para mísseis balísticos. O Irã mantém mísseis com alcances superiores a 2.000 quilômetros capazes de atingir a maioria dos países do Oriente Médio e bases militares dos Estados Unidos. Com a integração do Beidou, drones, mísseis e sistemas de defesa aérea iranianos agora operam com precisão aprimorada. Com coordenadas criptografadas, o sistema oferece resiliência no campo de batalha contra ataques cibernéticos e guerra eletrônica, com avançadas capacidades anti-interferência. Antes de continuarmos, um pedido rápido. Curta, compartilhe com alguém curioso e deixe um oi nos comentários. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém histórias reais como essa no seu feed. A disposição da China em fornecer a tecnologia Beidou para países como o Irã não é por boa vontade ou caridade. Isso faz parte de uma estratégia para desafiar a dominância tecnológica dos Estados Unidos no mundo. A Guerra do Golfo de 1991 chocou profundamente a liderança militar chinesa. Eles testemunharam: o GPS permite armas de alta precisão e guiadas com extrema exatidão que devastaram as forças iraquianas. A crise do Estreito de Taiwan em 1996 foi o gatilho final. A China percebeu que seu exército era cego em comparação com as forças dos Estados Unidos, totalmente dependente de um sistema de navegação que os americanos poderiam cortar instantaneamente. A China reconheceu que o poder que controla o espaço controla o campo de batalha. Essa percepção provocou um enorme investimento. A China gastou mais de 12 bilhões de dólares lançando 55 satélites ao longo de 26 anos para estabelecer a constelação completa do Beidou. Concluído em 2020, o Beidou agora serve como o que as fontes chinesas chamam de uma grande e poderosa arma, fornecendo capacidades de posicionamento global. Economicamente, o Beidou cumpre vários objetivos estratégicos. Sendo o maior importador mundial de petróleo, a China arca com altos custos por depender do dólar americano. O volume diário de liquidação da China através do SWIFT chega a 200 ou 300 bilhões de dólares. Somente as taxas de processamento custam à China de 7,3 a quase 11 bilhões de dólares por ano. Anualmente, usar a moeda chinesa para liquidações economiza bilhões para a China todos os anos. A indústria de navegação por satélite da China atingiu 79,9 bilhões de dólares em 2024, crescendo 7,4% em relação ao ano anterior. A China registrou mais de 129 mil patentes relacionadas à navegação, tornando-se líder mundial. Aqui está o elemento estratégico. Beidou funciona como o GPS. É gratuito para usuários comuns na China e no mundo todo, mas a China adiciona recursos premium, como mensagens e ferramentas de precisão, para usuários avançados. É assim que ela aumenta a adoção e a influência. O Beidou serve como um pilar central na iniciativa de infraestrutura Um Cinturão, uma rota da China. Mais de 100 dos 137 países que assinaram acordos da iniciativa Cinturão e Rota agora usam o Beidou com mais frequência. Mais de 30 países na África usam o Beidou para a agricultura de precisão, aumentando a produtividade das colheitas em mais de 15%. Ao fornecer o Beidou para parceiros como o Irã e a Coreia do Norte, a China amplia sua influência militar globalmente. Isso altera fundamentalmente o equilíbrio militar regional. Comentaristas chineses veem a parceria com o Irã como uma forma de conter os desdobramentos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ao abrir caminho para a expansão da China no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China, o cenário global de navegação deixa de ser um monopólio dos Estados Unidos. O Beidou surgiu como um concorrente sério do GPS com vantagens distintas. O tamanho da constelação diz tudo. O Beidou opera com 45 a 50 satélites em comparação com os 31 satélites do GPS. O Beidou também mantém significativamente mais estações terrestres, no mundo todo. Comparações de precisão revelam a superioridade do Beidou em muitas regiões. Para serviços civis, o Beidou oferece precisão de posicionamento de 1 metro, na Ásia, China e África. Alguns relatos sugerem que o Beidou supera a precisão do GPS em mais de 165 países. Para aplicações militares, o Beidou alcança precisão de nível centimétrico. O GPS normalmente fornece precisão de 3 a 5 metros.
Os satélites atuais do GPS-3 melhoram isso para 1 metro, mas ainda ficam abaixo do desempenho do Beidou. Os recursos exclusivos do Beidou o diferenciam completamente. O recurso de comunicação por mensagem curta permite que os usuários enviem textos ou dados de localização sem cobertura de celular. Isso se mostra fundamental em emergências, áreas remotas e cenários de campo de batalha. O GPS não oferece nenhuma funcionalidade de comunicação comparável. O controle cria a maior diferença estratégica. O GPS opera sob controle militar dos Estados Unidos, o que significa que o acesso pode ser cortado durante conflitos. O Beidou oferece uma rede segura e independente que não pode ser degradada ou cortada pelos Estados Unidos. A China pretende tornar o Beidou o principal sistema de navegação do mundo até 2035. A próxima grande atualização do GPS não é esperada até meados da década de 2030, dando ao Beidou vantagens competitivas significativas. Se a adoção do Beidou pelo Irã não é novidade, por que isso de repente dominou as manchetes durante as tensões recentes? Isso revela como a guerra de informação moderna funciona. Crises aumentam a atenção sobre capacidades militares, mesmo quando os fatos já existem há anos. A narrativa de que o Irã está tomando medidas rápidas enfatiza uma percepção de desafio. Mudanças geopolíticas complexas acabam sendo resumidas em manchetes simplificadas demais. O Irã abandona o GPS pelo Beidou, chama a atenção, mas isso mascara anos de planejamento estratégico. O viés de confirmação influencia quem busca explicações para eventos atuais, dando mais valor à apresentação recente do que à real ordem cronológica. Compreender a verdadeira linha do tempo revela correntes mais profundas de transformação global. Isso é um realinhamento estratégico, saindo da ordem mundial dos Estados Unidos rumo à multipolaridade. A influência digital da China se estende por meio de alternativas abrangentes aos sistemas ocidentais. A Rota da Seda digital tem implicações profundas para o comércio global e a segurança. Sistemas de navegação independentes alteram fundamentalmente os cálculos de guerra. Adversários ganham capacidades de precisão independentes do controle dos Estados Unidos. É provável que mais países sigam o exemplo do Irã, à medida que as tensões aumentam. As nações enfrentam pressão para escolher lados na nova Guerra Fria tecnológica. O Irã realmente acabou de abandonar o GPS pelo Beidou? A resposta depende do seu horizonte de tempo e da compreensão sobre paciência estratégica. O Irã não abandonou o GPS por capricho, foi forçado a isso. O que parece ser uma troca, na verdade, é uma resposta de sobrevivência. Quase uma década em desenvolvimento, começando em 2015 e se expandindo em 2021, o Beidou da China não é simplesmente uma alternativa ao GPS, é uma tecnologia fundamental em uma nova ordem global emergente, desafiando a hegemonia tecnológica ocidental. Da próxima vez que manchetes dramáticas chamarem sua atenção, pergunte a si mesma: isso está realmente acontecendo agora? Ou existe uma história mais profunda? O letramento midiático crítico nunca foi tão importante. As mudanças geopolíticas mais significativas geralmente acontecem de forma gradual, longe da atenção do público. O que você pensa sobre essas mudanças de poder de longo prazo que transformam o mundo? Mais países deixarão o GPS pelo Beidou com o aumento das tensões? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir.